Então, sem mais delongas, né, eu gostaria, eu tinha pedido para o Caio, tinha convidado para compor a mesa também, para a gente fazer uma abertura, um informe geral do que está acontecendo no país inteiro, e em particular em Goiânia. Eu queria chamar o Tiago Madureira Araújo, que representa aqui agora a frente de luta contra o aumento das tarifas aplicadas. Imediatamente eu passo a palavra para o Tiago, porque aqui entre nós, uma pessoa mais capacitada e competente para dizer não só o que aconteceu, mas quais que são as pautas e as demandas nesse momento da organização do movimento. Tiago, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, eu sou o Tiago, sou morador aqui da cidade, trabalhador, estudante de jornalismo na UFG. Sou uma das pessoas que participou da construção da Frente contra o Aumento, que foi uma articulação majoritariamente composta por estudantes, especialmente por estudantes secundaristas, que organizou e levou a cabo a jornada vitoriosa contra o aumento da passagem aqui em Goiânia. Achei importante falar alguns aspectos relativos à organização da frente, inclusive porque determinados aspectos da organização possibilitaram com que a gente enfrentasse a repressão e a criminalização de uma forma eficaz. O nosso movimento foi construído assim, teve uma estrutura organizativa muito dinâmica, sempre pautado na horizontalidade, na democracia interna e na participação efetiva das pessoas que compunham a movimentação, mas assim, sempre com uma dinamicidade muito grande, o que permitiu que o movimento se adaptasse às mudanças de conjuntura que sucediam semana após semana, ato após ato, as coisas mudavam, e essa dinâmica de organização da frente conseguiu que a movimentação se mantesse, ganhasse força no decorrer do processo e terminasse, por assim dizer, essa jornada contra o aumento, vencendo, né, barrando o aumento, inclusive impondo o passe livre estudantil como uma pauta que teve que ser assumida aí pelos vários setores políticos institucionais aqui de Goiânia. Quando se fala de criminalização do movimento social, é bom que a gente tem que deixar claro que isso sempre existiu, desde que sociedades passaram a se estruturar com base na dominação e na exploração. Qualquer forma de resistência dos dominados e dos explorados, qualquer tentativa de transformar essa realidade ou mesmo de reivindicar mínimas melhorias nas suas condições de vida, sempre foram recebidas pelos setores dominantes da sociedade de forma violenta, de forma agressiva, e sempre tentando criminalizar essas lutas. Então, a criminalização não é uma novidade, não é uma coisa que surge agora com essa jornada que aconteceu recentemente. Contudo, a gente avalia que teve algumas particularidades aqui em Goiânia que, pela própria um relato a respeito de como que foi essa jornada, já dá para vir à tona algumas nuances dessa criminalização que pode servir como alguns pontos para reflexão dos professores aqui e para a nossa, né, de uma forma geral. Assim, desde o primeiro momento, né, se a gente for pegar assim, especificamente em questão de luta pelo transporte, contra o aumento de tarifas, pelo passe livre. Aqui em Goiânia, historicamente, já existia uma tradição de repressão muito forte em cima das movimentações estudantis. Nos anos anteriores, quando foi levada a cabo lutas de rua também contra o aumento de tarifas e por passe livre, a polícia reprimiu violentamente. Inclusive, nos anos anteriores, teve vários presos, várias pessoas foram indiciadas, julgadas. Então, assim, essa é a política, ou ao menos era, né, a política corrente aqui em Goiânia de repressão desde o primeiro instante. O professor que falou das jornadas de julho, aqui no nosso caso, na verdade, as jornadas foram em maio.
né? Goiânia, inclusive, foi uma das cidades que serviu assim como estopim das movimentações por transporte coletivo no Brasil afora, e que depois deram lugar a essas amplas manifestações por diversas pautas da população, de uma forma geral. Mas, assim, desde a nossa primeira manifestação, dia 8 de maio, a política levada a cabo pelo Estado, né, pelo governo do Estado, pela Prefeitura, pelas empresas, foi da repressão violenta. Nossa primeira manifestação, logo nos primeiros instantes, quando a gente fechou o cruzamento ali da Anhanguera com a Goiás, já imediatamente um manifestante foi preso, inclusive um garoto de 15 anos de idade. Iniciou-se ali um confronto, mas a polícia acabou recuando até a chegada da tropa de choque, com cavalaria e tudo mais. Contudo, naquele momento, pela adesão de vários populares que transitavam ali pela manhã, acabaram aderindo à movimentação, somando ali junto com os manifestantes, e especialmente também na nossa avaliação pela surpresa que causou na polícia o fato da movimentação ter uma exigência específica para aquele momento. Então, quando a gente trancou, que a polícia veio reprimir, que a gente falou, não, a gente exige, a gente tem um documento para entregar para a CNTC, que é um órgão público, a partir do momento que essa pessoa chegar aqui, a gente vai desobstruir o trânsito. Então isso gerou uma certa confusão na polícia, o que permitiu que a gente levasse a cabo a manifestação daquele dia sem ter um confronto. Contudo, todo o aparelho repressivo já estava lá formado para intervir, né? A gente que conseguiu contornar a situação. Contudo, na segunda manifestação, onde se tinha como objetivo realizar uma assembleia popular com pessoas que estavam no terminal da Praça A polícia dessa vez interviu violentamente. Cenas lamentáveis aconteceram no centro de Goiânia, inclusive causaram repercussão e comoção internacionalmente. Vários vídeos estão aí vinculados na internet para quem quiser ver. Os policiais agredindo adolescentes, meninas, meninos, jovens, de forma muito brutal. E isso logo após esse acontecimento, acabou gerando naquele momento uma comoção muito grande das pessoas que viram essas cenas de brutalidade. E inclusive a imprensa nesse momento ela não ficou um pouco sem saber como agir, já que as imagens eram muito fortes, não tinham como eles não se posicionarem contra a atuação da polícia naquela ocasião. Então a imprensa passou a adotar uma postura que, na nossa avaliação, também faz parte de uma tentativa de criminalização da movimentação social, que foi pegar a pauta para ela. Especialmente a TV Anhanguera, que é afiliada da Rede Globo, todo mundo deve saber, chegou logo após essa manifestação da Praça A, eles tentaram adotar a nossa bandeira, né, a bandeira contra o aumento da passagem, mas como se fosse uma coisa que eles estivessem levantando e que eles estivessem levando a cabo essa discussão dentro da sociedade e a luta pela possibilidade do não aumento, tentando minimizar a importância da mobilização popular ou mesmo tirar totalmente a visibilidade dessas manifestações. Com o decorrer do processo, na terceira manifestação, que aconteceu na frente do Palácio de Pedro Ludovico, a gente passou a notar de forma muito clara uma nova postura da polícia, uma nova postura da repressão, que aí, ao invés de vir para o confronto já no primeiro instante, eles passaram a adotar a política de agentes infiltrados, o que é uma coisa que, assim, na nossa avaliação, é tão ou mais perigosa para as mobilizações, para os manifestantes, do que o confronto direto, porque essas pessoas estão disfarçadas, estão à paisana, nada os identifica como policiais. Geralmente esses P2, né, que é o que na gíria aí da galera, como é conhecido, esses policiais infiltrados, os P2 geralmente eles vão armados nessas manifestações, estão ali vestidos como civil, só que portando armas de fogo, não existe nenhum controle sobre essas pessoas, ou seja, eles representam um risco direto e latente contra a integridade física dos manifestantes, e é uma política de terror de Estado absurda, e que, assim, que a partir daí passou a dar a tônica principal de
como que os órgãos de repressão estatal passariam a atuar relacionado às nossas manifestações. Durante esse processo, dessas 3 primeiras manifestações, a nossa movimentação tentou de todos os mecanismos legais para a abertura de um debate a respeito do aumento, a respeito de questões pertinentes à organização do sistema de transporte coletivo, foram buscados. A gente realizou audiência pública, a gente enviou uma série de documentos às instâncias que deliberam sobre o transporte coletivo, já que aqui em Goiânia, como eu acredito que a maioria das pessoas deve saber, o órgão máximo que decide sobre isso, que é a CDTC, a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, não conta com participação de usuários. Ela é organizada somente com a participação das prefeituras do governo do Estado, das prefeituras da região metropolitana, do governo do Estado e das empresas. Os usuários não têm direito nem a voz, nem a voto, e nem a ver essas reuniões, saber o que esses senhores discutem lá dentro. Então, assim, todos esses mecanismos foram buscados e nenhum deles foram atendidos, nenhuma das nossas reivindicações para abertura de diálogo foram atendidos, e isso chegou num ponto onde não existia, para a mobilização popular, para o movimento social, no caso a Frente contra o Aumento, não existia nenhum outro mecanismo que não fosse uma ação direta mais contundente, que acabou acontecendo na manifestação do terminal da Praça da Bíblia, onde assim a indignação, especialmente popular da juventude de Goiânia, que estava participando dessas manifestações, atingiu um pico, que as pessoas foram dispostas ao diálogo com a população, mas com muita coragem para as ruas e com muita decisão para marcar esse posicionamento político contra esse aumento e por um outro modelo de transporte na cidade. E quando iniciou-se essa manifestação, essa política que tinha sido adotada pela polícia dos P2 iniciaram um confronto lá na frente da Bíblia, na frente do terminal da Bíblia, o que é uma coisa também que os P2 estão fazendo Brasil afora, que é iniciar determinados confrontos, especialmente quando eles percebem que a mobilização não está totalmente preparada para fazer aquele confronto. Eles iniciaram, o P2 tacou um coco lá na polícia, a polícia reagiu de uma maneira assustadora, maneira bárbara, muito agressiva, muitos tiros, bombas, batendo indiscriminadamente nas pessoas, e aquilo gerou um sentimento assim de que a gente deveria resistir. Por que não? Por que a gente ficaria apanhando da polícia? Já tinha apanhado na Praça A gente estava ali tentando levantar um debate sobre uma questão que diz respeito direto às nossas vidas, o transporte coletivo, algo que a gente usa diariamente, uma pauta que é uma pauta de necessidade básica das pessoas, especialmente dos trabalhadores, especialmente da população da periferia, que para se locomover dentro de uma cidade igual a Goiânia, uma metrópole, não tem outro mecanismo que não seja esse sistema de transporte, atualmente parasitado por essas empresas, estudados aí pelo governo do Estado, pelas prefeituras da região metropolitana. Então, assim, a gente chegou ao amadurecimento político, especialmente desses adolescentes, estudantes secundaristas e mesmo estudantes universitários que participaram dessa manifestação. Nesse próprio processo, as pessoas chegaram à conclusão que não tinha por que a gente continuar apanhando, não tinha por que a gente abaixar a cabeça para a polícia, sendo que eles que estavam tendo uma atitude criminosa, eles estavam nos violentando, eles estavam cometendo um massacre. Nesse momento, a mídia passou a fazer um discurso aqui na região, um discurso absurdo, tentando transformar esses estudantes em terroristas, usaram esses termos, terrorismo, criminosos, tentando analisar o fato de 1 ou 2 ou 3 ônibus, 5, 6, não sei bem quantos, terem sido depredados, incendiados, analisar ele como um ato isolado e não entender ele como resultado de todo um processo de luta, de tentativa de abertura de um diálogo que não foi aceito e que obviamente a gente não tinha um outro mecanismo que não fosse essa ação direta, mas de toda forma ela foi gerada especialmente pela atitude da polícia. A polícia começou a agredir de forma brutal as pessoas que não tiveram outro mecanismo para se defender
a não ser confrontar minimamente a polícia para dar tempo para algumas pessoas correrem e, obviamente, fazer o ato político de depredar e queimar alguns ônibus, porque isso aí é um ato político, um movimento social. Ele não pode ser construído unicamente dentro da legalidade, porque senão a gente não vai transformar nada. Porque a legalidade ela é construída pelas classes dominantes, pelos seus políticos e tudo mais, para manter a sociedade do jeito que ela é. Então, assim, se a gente quer disputar um outro modelo de sociedade, se a gente quer mudanças profundas dentro dessa realidade, a gente tem que atuar na ilegalidade, sim, porque todos os avanços rumo à democracia que a nossa sociedade vem conquistando, e cada vez mais a gente espera que caminhe uma democratização real da sociedade, vem através da ilegalidade. Porque se a gente for, obviamente, as classes dominantes não aceitam queimar um ônibus. Isso é tido como um ato criminoso na visão deles, né? Na visão do movimento, aquilo foi um ato político que teve um efeito um pouco melhor do que simplesmente entregar alguns panfletos. Passado esse ato da Praça da Bíblia, né, a gente teve que começar a lidar então com a pressão organizada pela imprensa burguesa em cima da população na tentativa de criminalizar a mobilização e não a bandeira em si, já que a bandeira contra o aumento, como eu já disse, e os senhores devem saber, a imprensa adotou como dela, né? Ou seja, inclusive setores da própria classe dominante, no caso a organização Jaime Câmara, passou a concordar com a nossa pauta. Então, assim, a criminalização, ela não estava focada na luta contra o aumento em si. A criminalização estava focada na organização popular. O crime não era, naquele momento, já não era mais se posicionar contra o aumento de passagem. O crime era as pessoas se organizarem. E é justamente para as classes dominantes, esse que é o problema. É isso que eles não querem permitir. É que as pessoas se organizem, que as pessoas se juntem e que as pessoas percebam que não tem outro mecanismo real para disputar seus interesses dentro da sociedade que não seja a organização, a mobilização e a luta popular. Então, nesse momento, a gente teve que, mesmo sendo um movimento composto majoritariamente por adolescentes e por jovens estudantes, a gente teve que ter muita habilidade política para que esse discurso da bandidagem, do terrorismo, não fosse encarnado pelo nosso próprio movimento. Então, assim, a gente teve que se reposicionar também perante as pessoas, argumentar essa mesma argumentação que eu coloquei aqui de que a depredação surgiu como o resultado de um processo de luta. A gente teve que levar isso para todos os espaços possíveis, inclusive logo após a Bíblia, um programa de televisão de grande audiência aqui em Goiânia, que defende a brutalidade policial e tudo mais, o programa de maior audiência aqui em Goiânia, entrou em contato com a frente, pedindo para que algumas pessoas fossem enviadas para gravar uma entrevista anônima, né, porque a gente realmente estava muito preocupado com a integridade física das pessoas. Inclusive eu mesmo tive a minha casa visitada por policiais, andaram ali perguntando a meu respeito nas imediações de onde eu moro. Então, assim, a gente foi para essa entrevista. Eu fui uma das pessoas que fui ali selecionadas ali pela frente para dar essa entrevista para esse programa. Uma entrevista que acabou não indo para o ar, porque a repórter chegou na gente e falou: não, vocês, organizadores da frente, vocês são contra, né, a depredação, esses vândalos, essas gangues que se infiltraram no movimento de vocês para depredar ônibus e tudo mais. Quando a gente argumentou que a única gangue que havia se infiltrado na nossa manifestação era a gangue da polícia militar, os P2, ele simplesmente não foi para o ar. A nossa entrevista não foi para o ar, onde foram feitas denúncias a respeito das agressões cometidas, a respeito de abuso psicológico e de abuso, inclusive, de teor sexual contra algumas meninas, adolescentes, manifestantes. Eles omitiram, esconderam isso da mídia e continuaram mantendo o seu discurso de terrorismo e tudo mais. Mas, assim, a população, de uma forma geral, estava nos apoiando. As pessoas nas ruas estavam apoiando o método, apoiando inclusive a depredação. Tanto que, durante esse processo, houve algumas iniciativas populares de depredação de ônibus. Lá no Padre Pelágio, por exemplo, quebraram vários ônibus, quebraram ali
alguns equipamentos do terminal, e isso não foi organizado nem pela Frente contra o Aumento e nem por nenhum outro movimento estruturado e planejado para isso. Isso surgiu de forma espontânea, pela revolta das pessoas, que além de serem agredidas por esse preço absurdo, serem agredidas por um serviço de péssima qualidade, igual todo mundo que usa deve saber, ainda teria que suportar mais um aumento para onerar mais ainda o orçamento das famílias que dependem disso. Então as pessoas obviamente se revoltaram algumas vezes, quebraram tudo. E assim, quando a gente levou para as ruas a manifestação posterior ao terminal da Bíblia, a polícia se manteve bem recuada, obviamente, depois de todo esse estardalhaço que eles causaram. E a gente, assim, pôde ver nas ruas o apoio popular, onde o nosso bloco passava, as pessoas nos aplaudiam, pessoas saíam para fora das suas casas para manifestar o seu apoio. Mesmo a imprensa burguesa indo entrevistar pessoas aleatórias no meio da rua, a tônica era sempre de apoio, contra o aumento e apoio às manifestações, tanto que a prefeitura, o governo do estado e as empresas se viram encurraladas pela mobilização popular, encurraladas pela combatividade que foi usado por esse movimento, e tiveram que ceder, inicialmente por uma medida, uma liminar, né, que através de um encaminhamento do PROCON, um juiz concedeu. Logo depois, passou alguns dias, eles conseguiram derrubar, mas quando saiu essa liminar, foi justamente quando explodiram as manifestações pelo Brasil afora. Ou seja, aqui em Goiânia a gente já estava há mais de um mês nas ruas, né? E foi quando deu um boom no Brasil afora, e obviamente os setores aqui dominantes de transporte coletivo em Goiânia se viram assustados e decidiram, né, recuar e cancelar o aumento de vez, o que se configurou numa vitória histórica para o movimento popular, para o movimento de juventude aqui de Goiânia. E assim, o que tem que ficar no nosso entendimento, né, no entendimento da frente, o que tem que ficar como lição são as questões, assim, especialmente relacionadas à combatividade. O nosso movimento, desde o primeiro instante, ele se organizou totalmente independente da agenda de organizações, instituições, político-partidárias, ou mesmo de outros movimentos sociais. Procurou-se criar uma pauta própria. Inclusive, esse movimento conseguiu pautar a mídia de uma forma geral aqui em Goiânia durante 2, 3 meses. Só se falou nisso aqui em Goiânia. E isso feito assim, de uma forma autônoma por esses estudantes, né, levando a cabo uma nova forma de organização de movimento social, uma forma assim, não tão nova, não criada pela gente, mas uma forma que a nossa geração reivindica e está ajudando a construir também, uma forma assim que se pauta especialmente na democracia direta, na organização e na combatividade. A combatividade, às vezes falando assim, pode parecer uma palavra um pouco difícil de ser compreendida, mas na nossa avaliação, ela foi, aqui em Goiânia, o principal fator que nos possibilitou a vitória e tem sido o principal fator que tem possibilitado essas vitórias contra o aumento no Brasil inteiro. Porque só através de encaminhamento de documentos, realizações de audiência pública, como já foi dito aqui, a gente já percebeu que isso não leva a nada. Agora, só para me encerrar, pessoal, a gente teve durante esse processo 35 presos, né? A gente teve 1 preso na primeira manifestação, 4 presos na segunda manifestação, 21 presos na manifestação da Praça da Bíblia e 9 presos naquela grande manifestação, 60 mil pessoas, que apesar de todo aquele circo armado para poder, pela imprensa, pela polícia, pelas classes dominantes, para poder cooptar a movimentação e esvaziar o seu conteúdo de rebeldia e de justa reivindicação popular, apesar disso, teve ali um setor que se encaminhou para uma tentativa de ocupar a Assembleia Legislativa. Lá teve também um confronto com a polícia, confronto inclusive muito violento, e nessa ocasião mais 9 pessoas foram presas. Então a gente teve 35 presos durante esse processo, dentro deles alguns, 5 ou 6, me foge aqui agora, o número de menores de idade. Desse universo ali das pessoas maiores que vão ser realmente incriminadas, tem 2 companheiros que estão respondendo artigos graves, como formação de quadrilha, corrupção de menores, porte de material explosivo,
e inclusive está marcado, se eu estiver enganado, alguém me lembra, para o dia 22 de agosto, a audiência com os companheiros. A gente vai tentar fazer uma manifestação lá na frente do juizado, para tentar deixar claro que lá são prisões políticas. Esses companheiros estão sendo incriminados por razões políticas. Inclusive, eu aproveito para deixar aqui o convite, né, mais que isso, o apelo para toda a companheirada que está aqui presente hoje, para que no dia 22 de agosto some forças lá com a gente, para que a gente impeça com que esses jovens, com que esses estudantes sejam incriminados, sejam tratados como bandido, tenham seu futuro enquanto indivíduo muito dificultados, né, se eles chegarem a ser incriminados, e mais do que isso, que a gente não permita que os movimentos sociais, que a luta popular seja tratada como bandidagem, né? Então, assim, a gente convida todo mundo e fica aí a lição, que é só a luta popular, só a organização do povo e amplas manifestações, um debate saído realmente dos manifestantes, uma outra forma de se estruturar os movimentos sociais de forma independente, de forma realmente democrática, que pode dar vitórias, como aconteceu aqui na luta contra o transporte, quer dizer, contra o aumento e pelo transporte coletivo aqui em Goiânia. Valeu.